Então, eu espero que vocês já tenham percebido que a teologia da libertação é um sistema de pensamento. Espero que vocês já tenham começado a chegar a essa conclusão. Não é simples você identificar, olha ali, aquilo é teologia da libertação. Isso aqui é teologia da libertação. A teologia da libertação não é um conteúdo pensado. A teologia da libertação não é o que se pensou. A teologia da libertação é uma forma de pensar. A teologia da libertação não é o que se pensou, mas é como se pensa. É o como. É uma maneira de pensar. Então, a luta contra essas ideias de esquerda, isso é importante que vocês entendam. Isso se dá na teologia e isso se dá em todas as áreas do saber humano em que o socialismo, o comunismo penetrou. Você não está diante de um combate a ideias, não é um combate a conteúdos. É um combate à maneira como se pensa esses conteúdos. É como eu dizer assim, ó, imaginem que você tem uma estante, né? Uma estante e prateleiras. E aí você coloca coisas na prateleira, né? Um copo, um vaso, um porta-retrato e tudo mais. E aí você fica discutindo com o copo, o vaso, o porta-retrato, as coisas que estão na prateleira. Quando o problema da casa pode ser a prateleira. Não é mudar o que está na prateleira ou não. Você tem que mudar a prateleira. Você tem que derrubar tudo. A prateleira está errada. Não é que é para ter ou não porta-retrato, é para ter ou não vaso, é para ter ou não o copo. Não é para ter a prateleira está errada. Então, em termos de comparação, é a estrutura de pensamento. Em linguagem científica nós dizemos, é a epistemologia da libertação que está errada. Porque ela já partiu de pressupostos errados. Você para poder superar um pensamento de teologia da libertação e de esquerda em qualquer área do saber, porque esses pensamentos socialistas, eles impregnaram na sociologia, eles impregnaram no direito, na pedagogia, na filosofia, na psicologia, em todas as áreas, em tudo. Inspirados em quê? Nas críticas da escola de Frankfurt. A revolução não será feita a partir de armas, ou guerrilhas, ou confrontos. Ela será feita a partir da cultura. Então vamos injetar as ideias socialistas na esperança de uma revolução ir se desenhando. A teologia da libertação foi o meio pelo qual essas ideias entraram na nossa igreja. Alterou-se o modo de pensar. Então, a teologia da libertação, vou dar aqui outra definição, né? Vocês lembram que no início eu dei a definição de ser uma reinterpretação total do cristianismo. Vou dar outra aqui. Ela é um sistema de pensamento articulado por pessoas sem fé cristã alguma ou sem fé cristã plena e suficiente. Alguns não é que não tinham fé cristã, mas não tinham fé cristã plena, suficiente. Tinham predileção por elementos da fé cristã em detrimento de outros. É muito próprio do teólogo da libertação que tenta ser um bom teólogo da libertação e, ao mesmo tempo, um católico pleno. Eu já conheci alguns, assim, bem intencionados. Ele quer sustentar as ideias de libertação e ser um bom católico. Mas parece que é mais forte do que ele. Ele tem predileção por essas pautas
sociais, políticas, que na realidade eles vão chamar de pastorais. Não, são pautas pastorais. Ó, eles lidam com as palavras. Eu vou dar vários exemplos disso mais para frente. Eles vão dizer, são pautas pastorais. Aí você lê tudo social e política. Tudo social e política. Não tem nada de pastoral naquele conceito eminentemente eclesial de pastoral, que deveria ser, né? Intra-eclesial. Não, pastoral. Eles já estão embebidos, eles têm essa predileção por essas pautas e eles têm sérias dificuldades, quando é possível dizer que é dificuldade e não ignorância mesmo, desconhecimento mesmo, a respeito de outras esferas do cristianismo. Então, é muito comum alguém que foi formado em teologia da libertação, ele ser célere, ele é ágil em falar de plano de pastoral, estratégia pastoral e social e política, o contexto, a atualidade, não sei o quê. Mas se você pedir para esse cara, por exemplo, pregar um retiro, prega um retiro aqui para essas irmãs do Carmelo, ele não sabe nem por onde começar. Porque ele não tem conteúdo para aquilo, ele não tem... Está totalmente fora do horizonte de consciência dele. Vocês viram que eu já usei umas 3 ou 4 vezes essa expressão, né? Horizonte de consciência. Horizonte de consciência é... Você seleciona quais ideias, quais obras... Você é quem seleciona ao longo da vida quais são os elementos cognitivos dos quais você vai se servir para se mover na realidade. Você forma a sua consciência. E tudo que você vive, faz, pratica, escolhe, decide, enfim, tudo o que você realiza na vida, você realiza a partir do seu horizonte de consciência. Não tem como fugir. Você tem de haver, na realidade ao seu redor, aquilo que já está no seu horizonte de consciência. Vou dar exemplos fora da fé ou da teologia para vocês entenderem o que é horizonte de consciência. A pessoa que sempre acha que vai ser roubada. Uma pessoa se aproxima dela, ela já põe a mão aqui, vão me roubar. Sumiu alguma coisa dela, devem ter me roubado. A pessoa que vê roubo em tudo é roubo. E aí amanhã ou depois você descobre que ela é ladrão, que a pessoa é ladrão. Aí você entende. Por que ela via roubo em tudo? Porque ele é ladrão. Roubar está no horizonte de consciência dele. Ele não é capaz de enxergar uma pessoa que se aproxima dele como não sendo ladrão, porque ele, quando se aproxima de alguém, se aproxima para roubar. Ou, por exemplo, a pessoa que é possessiva, porque acha que vai ser traída. Ele vai me trair, ela vai me trair. Recebeu uma mensagem, ela tá me traindo. E aí, de repente, você descobre que essa pessoa tem casos. É adúltera, trai. Por que ela vê traição em todo lugar? Porque ela é adúltera. O adultério está no horizonte de consciência dela. Então ela está num relacionamento e ela vê a outra pessoa receber uma mensagem de alguém do sexo oposto e ela já acha que é uma traição, é porque ela, se receber mensagem de alguém do sexo oposto, para ela será uma traição. Esse é o horizonte de consciência dela, entende? A pessoa não enxerga nada fora dela que não esteja no horizonte de consciência pré-determinado. Então, esse é o chamado horizonte de consciência. E é importante você compreender o que significa isso, né? Então, é o ladrão que sempre acha que vai ser roubado. É o adúltero que sempre acha que vai ser traído. Então, o revolucionário só vê revolução em tudo. Se alguém pensa diferente dele, ele já começa a se perguntar: quem é que está tramando? Quem é que está pagando? Quem é que está financiando? É claro que ele sempre pergunta isso, porque isso é o horizonte de consciência dele. Porque para crer nas ideias que ele crê,
Ele precisou ser talvez pago, recompensado, promovido, de alguma forma. Ele não consegue acreditar que alguém possa crer gratuitamente em uma outra coisa. Então, o teólogo da libertação, ele vai ler tudo sob chave econômica e política. Tudo. Tudo. Um clérigo que é formado na teologia da libertação, por exemplo, ele tende a achar que qualquer pessoa que se aproxima da igreja é por interesse. Há interesse político. Vai ver, vai se lançar candidato na próxima eleição. Tá participando aqui porque quer voto. Olha, eu gostaria de fazer uma oferta aqui para a sua paróquia. Ih, deve ser essa oferta, ele vai querer alguma coisa. Ele só vê isso. Por quê? Porque ele enxerga, ele interpreta a realidade a partir de chaves revolucionárias. Barganha, tudo é economia e política. Economia e política. Tudo é troca de interesses. Ideias como gratuidade, caridade. Não, ele até conhece essas palavras e às vezes as usa. Mas o conceito que está por debaixo dessas palavras não são os originais. Porque é o horizonte de consciência dele. Então, a teologia da libertação, ela é uma maneira de pensar que preenche todo o horizonte de consciência do teólogo da libertação, que produz. Então, você tem os que realizam produção teológica, produção bibliográfica. E você tem os que não são teólogos da libertação, mas são formados pela produção dos teólogos. Então, nós temos dois públicos aqui. Os teólogos da libertação propriamente dito. São homens e mulheres que leem, estudam, bebem, seja nos autores mais antigos de teologia da libertação, ou em autores europeus, enfim, do hemisfério norte, progressistas. Vocês entenderam a diferença entre progressismo e teologia da libertação? Progressismo tem no mundo inteiro. Tem progressismo na Europa, tem progressismo nos Estados Unidos, tem progressismo na África. Só que o progressismo aplicado em cada lugar recebe nomes diferentes e acentos, destaques diferentes. Então, na Europa tem a teologia política. Teologia política seria o progressismo europeu. Aqui na América Latina é a teologia da libertação. A teologia da libertação é a forma, o princípio de forma como o progressismo começou aqui na América Latina. Que não está mais da mesma forma, como nos anos 70 ou 80, viu? Eles vão se reinventando. O socialismo não se reinventou? Eu não demonstrei para vocês a diferença entre Marx e a Escola de Frankfurt? Ele se reinventa, sem questionar a ideia fundamental. Questiona os métodos, as maneiras, mas não questiona a ideia fundamental. A ideia fundamental sempre é de revolucionar, desfazer, fazer outra coisa, criar outra coisa que não a anterior, como sempre existiu. Mais ou menos essa é a ideia, a forma de pensar. Então, o Antônio Gramsci, por exemplo, que eu mencionei há pouco, um filósofo italiano, fundador do Partido Comunista Italiano, ele supunha que tudo na realidade humana é política. Essa é a tese original de todos. Então, para ele e todos os leitores de Gramsci, a pessoa deve optar pela luta de classes em favor dos pobres e dos oprimidos pelo sistema. Ou então, você já está necessariamente do outro lado, ajudando o sistema e cooperando para a opressão dos que sofrem. Então, o Gramsci deixava isso claro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Se você disser que você não está do lado do pobre, da revolução, para tirar os pobres daquela opressão, se você disser que você não está desse lado, consequentemente, você já é do outro lado. Já é. Para ele, assim, preto no branco. E o teólogo da libertação incorpora esse pensamento.
Ou você pensa como nós pensamos, ou você é alienado, você não conhece, você está por fora, você não tem fé cristã de verdade. O teólogo da libertação vê assim preto no branco. Partem do princípio de que não tem uma terceira ou uma quarta opção. Então, ou você é socialista, ou você é capitalista. E quem foi que disse que só existem esses dois universos? Se lessem doutrina social da igreja, saberiam que um católico não é nem comunista e nem um capitalista selvagem. Já expliquei a diferença dos capitalismos, né? Ele não é comunista e nem um capitalismo selvagem. Ele é simplesmente um cristão. Cristão. Cristianismo em si mesmo já é uma outra opção que não esses dois extremos. Que ele não quer ser um revolucionário totalitário como o comunismo propõe ser. E ele também não quer ser uma pessoa opulenta, avarenta, que não ama ninguém e não serve ninguém. Porque o capitalista selvagem é isso. É um amante de mamon, né? do dinheiro. O Deus dele é o dinheiro, é a posse, é o adquirir. E o ser humano que se exploda e os outros que se lasquem. E que importa é a minha conta, é o meu banco, é os meus bens, é o meu patrimônio. O patrimônio cresce, cresce, cresce cada vez mais, os olhos em cima daquilo que o capital pode ser e adquirir na vida dele. O cristão não pode ser nenhuma coisa nem outra. Não é, a realidade não é assim preto no branco. Vocês percebem que na Revolução Socialista, para você derrubar, né, desfazer, virar a pirâmide, você tem que... Existe uma contradição. Se estar no topo da pirâmide consiste em fazer com que o topo da pirâmide seja uma elite, né? Se o topo da pirâmide em si mesmo é elite pelo fato de ser topo, se para ajudar o proletariado eu pegar o Partido Comunista e derrubar a elite, eu estou colocando o partido no topo. Eu preciso propor um autoritarismo maior do que o próprio autoritarismo alegado pertencer à elite. Então, na verdade, o pensamento socialista, ele não destrói as elites, ele cria uma superelite. E é isso que se demonstra em todos os países governados por esse tipo de ideologia. Você tem uma superelite governando, que se perpetua no poder e que vive muito bem, obrigado. E, na realidade, a pirâmide, né, a base, o que era uma base da pirâmide, vira uma enxurrada. Realmente você desfaz a pirâmide, né? Você só tem uma cúpula e uma base nivelada por baixo. E, infelizmente, esse autoritarismo, que é próprio desses regimes, quando ele toma forma teológica, ele também se torna autoritário. Também se torna. Teólogos da libertação e pessoas formadas em teologia da libertação tendem a ser absolutamente intransigentes. Eles não toleram um modelo de igreja que não seja o deles, um jeito de pensar a fé que não seja o deles, perseguem, censuram, expulsam da igreja, mas assim, com muita raiva. Vocês podem estar achando que eu estou sendo enérgico aqui na maneira de expor. Eu estou sendo enérgico de indignação, porque era assim que Jesus se manifestava quando via hipocrisia dos fariseus. Dizem uma coisa e fazem outra. Então não tem como eu me expressar de outra forma. Os formados na teologia da libertação, por vezes, ostentam uma aparência de opção pelo pobre, etc., mas geralmente são os mais autoritários, extremamente autoritários, porque não toleram ideias, posições, iniciativas que não sejam as daquele universo teológico.
daquele horizonte de consciência do qual eles partem, no qual estão imersos. Geralmente é assim que a banda toca. Então, você tem que nos ajudar neste processo de luta de classes. Eles enxergam tudo a partir da perspectiva de luta de classes. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é conscientizar o povo. A igreja tem que estar ali no proletário para conscientizar o povo a tomar as rédeas na mão e fazer uma revolução. Então, quais são os objetivos da igreja? Quais são as lutas da igreja? A luta da igreja é por um asfalto no bairro. A luta da igreja é pelo saneamento básico. A luta da igreja é para combater o desmatamento. A luta da igreja é para modificar o sistema educacional aqui nas nossas escolas, para que haja mais inclusão. E eles gostam de palavras de efeito, né? Inclusão, fraternidade, solidariedade, eles adoram palavras de efeito que dizem um monte de coisas sem dizer nada especificamente, porque o termo tem que estar aberto para caber outros conceitos nele. E eles sabem muito bem essa arte do falar muito sem dizer coisa alguma. Ou falar muitas coisas sem de fato dizer o que a gente pensa que eles estão falando. Bom, na próxima aula nós vamos continuar esse assunto.